Eu tô sentindo de compartilhar hoje com você uma técnica, sei lá se a gente pode falar assim, mas talvez sim. Talvez seja realmente a técnica mais simples que você já viu de meditação ou de oração, mas que na mesma simplicidade é a eficácia dela, a profundidade dela. E essa técnica já me salvou tanto, mas tanto, que você não faz ideia, assim. Principalmente naqueles momentos em que às vezes a gente entra nos cantinhos tão escuros da mente, né, pra cura, porque se a gente fala assim para um curso de milagres, a gente já entendeu que esse é um curso de trazer as sombras para a luz, ou seja, eu tenho que ir lá mesmo nesses cantinhos escuros, né? Então, quando a gente está nesses cantinhos escuros, a mente está muito turva, está muito bagunçada, então é muito comum a gente experimentar desorientação, desânimo, dúvida, isso deixa a mente confusa mesmo. Então, quando a gente está nesses momentos, a gente não sabe muito o que fazer, né? E muitas vezes a gente fica tentando fazer várias coisas e parece que não resolve. Mas essa técnica é infalível mesmo, assim, de verdade. Que é simplesmente você ou fechar os olhos, ou se não der, né, dependendo da situação que você tiver, não der para fechar os olhos, tudo bem também. Mas é só você focar toda a sua atenção em uma palavrinha. Deus. Deus. Isso eu aprendi com o curso de milagres, claro, de tantas vezes que ele falava: chama o seu pai que ele vai te atender, né? E em outros momentos que ele fala sobre essa grandeza de Deus, assim, né? Que depois dessa palavra Deus nem cabe mais nada. Ela é suficiente, por isso que eu falo que é uma técnica muito simples, que é uma palavra. Deus. Deus. Mas é claro que não é pra você ficar repetindo igual um papagaio, né? Essa intenção, nem um mantra, Deus, 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 Deus. Não. É uma oração mesmo, assim. É um chamado. Chama pelo seu Pai. Chama por Deus. Chama, só chama. Né? Nesses momentos em que você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, que você está confuso, está com medo, está com dúvida, qualquer momento. Hoje eu chamo até quando eu não tô. Às vezes eu tô indo para algum lugar, sei lá, alguma reunião, resolver algum problema ou visitar alguém. Deus, vamos comigo. Deus, é de uma força, gente, isso, assim, eu não sei nem explicar, assim, de verdade. Deus. É simples, mas é muito profundo e é eficaz, porque ele mesmo prometeu que se a gente chama, ele vai estar ali, né? Porque a gente fica... Esse mundo ele foi feito como um ataque a Deus, né? Um lugar onde ele não pode entrar, isso que o curso fala com a gente. Então, muitas vezes a gente fica tão preocupados, né, com as coisas aqui, que a gente não chama ele, não tem espaço na nossa mente para ele, né? Porque a gente está ocupado e muito investidos aqui no mundo. Então, você não tá nem lembrando que você tem um pai tão amoroso e tão poderoso, né? E na minha experiência, o que eu vejo é que eu me sinto cada vez mais perto dele, sabe? De realmente criar essa intimidade. E esses dias mesmo eu tava comentando com o Gabriel, assim, que eu tenho tido experiências tão incríveis, assim, que obviamente quando eu comecei o curso, quando eu comecei a treinar essas coisas, eu não experimentava isso. O que eu vivo hoje, nossa, eu nem imaginava que um dia eu ia viver as coisas que eu vivo hoje. No início isso parecia muito distante, mas eu fazia mesmo assim, que é o que ele pede pra gente, né? Você não precisa concordar, você não precisa nem acreditar em Jesus, nem acreditar em Deus, né? Você não tem que concordar, você não tem que acreditar, você tem que praticar, você tem que fazer o que ele tá pedindo. Isso é suficiente, é tudo o que precisa. E uma hora ou várias horas, a chave vira,
porque é uma experiência, entende? A sua devoção, o seu comprometimento de praticar, de fazer o que esse livro está te pedindo, e ele é muito específico nas orientações que ele te dá em cada lição, em tudo, né? Faz isso, não faz isso, ele é muito específico. Então, esse comprometimento de praticar, ele é suficiente, é você falando pro ego, não vou te ouvir, eu quero um outro jeito. E aí é um processo para você acessar esse outro jeito. Então no início eu não experimentava nada e eu ficava pensando, nossa, mas eu era muito doida mesmo, porque eu confiei numa coisa que estava tão distante de mim que eu não sabia que isso realmente era possível, né? E hoje eu consigo ver mais que é. E eu acho que ainda preciso experimentar muito mais momentos, porque a sua fé ela vai se solidificando à medida que você vai realmente praticando e tendo essas experiências, né? Porque realmente só uma experiência vai poder te convencer de que isso é real, né? De que Deus é muito real e Deus é muito amoroso. E aí, conversando com o Gabriel sobre isso, me caiu uma ficha, né? Porque é tudo uma questão de autoconceito. Se eu não experimento Deus, na época, se eu não experimentava, é porque eu não me sentia merecedora do amor dele. Eu tinha tantos pensamentos equivocados sobre mim, né? Tanta culpa de ter criado uma realidade do meu jeito, obviamente tudo muito inconsciente, né? Que eu não me permitia receber o amor dele, nos pequenos detalhes, né? Nas pequenas coisas, assim. E aí hoje eu vejo que eu recebo muito mais do que eu recebia, sabe? Um presente, um carinho, uma mensagem, símbolos, né? São tudo símbolos da demonstração do amor dele. E eu tava conversando com o Gabriel e lembrando o quanto eu tenho me sentido amada por ele. Mesmo assim, gente, o cuidado dele em cada detalhe. E é muito lindo a gente chegar nesse ponto de reconhecer esse amor. E ele não me ama mais do que te ama. É o mesmo amor para todos. O ponto é o quanto a gente está aceitando esse amor. É proporcional ao quanto você está chamando ele para a sua vida, recebendo ele com o coração aberto, colocando ele na frente de tudo mesmo, assim, né? Então eu vejo que eu experimentar essas coisas hoje é fruto desse treino que eu tô já há alguns aninhos, né, na história de Paulinha fazendo. Colocar ele na frente, chamando ele, Deus. Deus.